Vamos lá. Deixa eu começar a gravação. Gravando. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas para vocês, guerreiros aqui. Dá uma salva de palmas aí, Luana. Deixa eu ver suas mãos. Isso, balança o celular também, não tem problema, não. Para que vocês possam realmente se presentear, né, com a oportunidade de estar aqui presente, né? Uma das grandes mecanismos para que a gente possa trazer energia ao nosso corpo, né? Trazer o nosso corpo bem presente, porque estamos aqui numa quarta-feira, né, para falar sobre missão, visão, propósito e talvez algumas outras palavras que possam ir de encontro. Ixi, Luana, congelou, Luana. Descongela aí, Luana. Abre e fecha o vídeo, talvez possa voltar, vamos ver. E aí, o que nós temos programado para essa noite? Na aula anterior, nós falamos sobre a identidade do empreendedor e nós fomos além. Falamos que existe uma visão, uma necessidade de conexão a um sistema maior. Nós trouxemos conteúdo dentro da PNL que o cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário. E ter uma visão clara e inspiradora pode ser a chave para que mesmo diante da crise, das situações, a gente tenha algo pela qual possamos nos inspirar. E enquanto eu vou autorizando a presença dos outros colegas que vão vindo aqui, eu quero já de antemão, já primeiro agradecer a presença de todos vocês, em especial perceber que para que o conteúdo realmente gere a transformação, eu gosto muito daquela metodologia 70-20-10. Então não adianta nada a gente só ter conteúdo bom, transformador, se a gente não tem a nossa fase de compartilhamento, perceber das experiências dos outros e principalmente, sabe, colocar em prática, vivenciar, trazer para nossa realidade aquilo que foi aprendido. Senão vai ficar na nossa caixinha aqui, né, chamado cérebro, e com o passar do tempo o cérebro vai falar assim, ixi, isso aí já não sei mais, isso aí não é mais importante. Então, se a gente não vivencia, experimenta aquela que é o nosso aprendizado, não põe em prática, fica um blá blá blá, que lá pelas tantas vai passar para nossa área de arquivo morto e vai para arquivo morto. Por quê? O cérebro pensa, pô, isso aqui não serve para nada, deixa eu guardar, né? Um dia, quem sabe, se Deus quiser, alguém resgata isso e fica no nosso arquivo morto. Então, mais do que simplesmente ficar no blá 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 da teoria, não que a teoria não seja importante, é importante a gente ter conceito e base, mas é muito importante também compartilhar, trocar ideia, para que a experiência também enriqueça o aprendizado e, principalmente, a gente possa mergulhar em praticar aquilo que a gente aprende. Uma das formas de que vocês realmente possam praticar o aprendizado, consolidar o seu aprendizado, e eu aqui vou fazer, né, a chamada, vai lá no nosso grupo do Facebook, as aulas 1, 2 e 3 já estão lá, comenta em cima lá dos vídeos lá e fala o que é o seu aprendizado, como aquele aprendizado está mudando ou melhorando a sua visão, para que você possa refrescar a sua memória e não deixar ela realmente ficar lá perdida no passado remoto. Ok? Então, recomendo fortemente, vá lá no Facebook, o link está no nosso canal, ou ainda vá lá, siga Claudio.chain, para que você encontre todas as 3 aulas que já estão no ar, né? E essa aula bônus também vai estar lá, para que você possa depois escrever lá os seus comentários, seu depoimento, sua consolidação do seu aprendizado, e também compartilhar para todos aqueles que quiserem participar, porque aqui nós estamos numa série de aulas que realmente são gratuitas, né? Para aquelas pessoas que estão precisando se posicionar, enxergar melhor aquilo que é o seu negócio e aquilo que pode fazer de bom para deslanchar dentro daquilo que é a sua realidade. Gratidão enorme de novo. E agora, sem mais delongas, porque nossa missão hoje é uma missão da missão, né? Eu vou até chamar aqui o nosso Márcio Nagata para continuar aqui a nossa grande aula. Márcio Nagata, é com você aqui. Fique à vontade. Valeu, obrigado. Bem-vindo todos a essa aula aí sobre propósito, missão. Eu montei aqui para a gente não ser muito, né, não ficar enrolando muito em teorias. Acho que às vezes teoria a gente já sabe bastante. Eu trouxe de uma forma mais prática e bem curta, né? A gente está pensando em terminar até as 20 horas. E assim, do meu jeito de trabalhar, eu gosto bastante de interação e eu gostaria que vocês participassem bastante para que
traga exemplos, né, do negócio de vocês ou do futuro negócio, mas que a gente consiga interagir aqui para ser rico e, assim, prático, né? Para a gente poder realmente aplicar tudo isso que a gente aprendeu hoje. Que eu acho que essa é a grande diferença aí, tá bom? Pode ser? Pode sim. Beleza. Legal. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente, né? Meu nome é Márcio Nagata. Hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Minha formação acadêmica, como eu estava falando aqui anteriormente com o Fred, principalmente, é que eu venho da indústria. Minha formação acadêmica é de engenharia de produção mecânica. Eu tenho uma pós-MBA em gestão de negócios e acabei, ao longo do tempo profissional, começou a me dar algumas incomodações que eu chamo de positiva para trabalhar com mais a parte humana, que na parte técnica eu achava que eu era ok, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, eu vi que eu tinha uma necessidade muito grande de aprender. E eu me apaixonei por essa área, porque a gente aprende umas coisas que é estranha, porque no mundo acadêmico a gente não aprende esse outro lado, e que é o principal desenvolvimento que a gente tem que ter para atingir resultado. E é por isso que hoje o meu foco como coach, eu trabalho com a parte de propósito de vida e também com liderança humanizada, que eu acredito que, querendo ou não, os dois estão interligados aqui para que a gente consiga atingir bons resultados e fazer diferença no mundo, porque eu e o Cláudio, a gente conversa bastante sobre isso. Às vezes a gente fala que não vai mudar o mundo, para algumas pessoas parece ser utópico, mas eu acredito muito que se a gente faz um bem para outra pessoa, ela transforma a comunidade que ela tá e assim vai semeando para outros povos aí, né? Como diz, o coronavírus dá uma noção para a gente do que uma pessoa que passou para o mundo inteiro. Por que não a gente passar coisa boa também, que vai chegar no outro lado do mundo, né? Eu acredito muito nisso e vou defender essa bandeira, como o Cláudio diz, até meu último suspiro aí. Então é um pouquinho de mim, né, para vocês entenderem por que chegou nesse ponto e também ver se, de repente, pela história que eu vivi até agora, sirva de exemplo e comparação para que vocês depois perguntem algumas coisas talvez mais técnicas aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou colocar aqui o slide, aí vocês vão me ajudando, porque eu também nunca fiz dessa forma como o Cláudio também está fazendo, né? De compartilhar aqui a tela. E vai ser meio que ao vivo aqui um teste, tá bom? Eu vou pedir a ajuda de vocês. Quando eu abrir aqui, eu vou abrir já. Eu queria que vocês me ajudassem aqui para ver como é que tá para vocês a apresentação. Estamos juntos, Márcio. Tá tranquilo? Tá. Tá, eu só preciso reduzir um pouco o tamanho aqui que está saindo fora da tela. Não, tá saindo nada fora da tela. Mas dá para ver. Tá um pouco fora da tela para você, Rodolfo? Para mim o slide ele não está todo na tela, ele sai um pouco. Eu estou aprendendo aqui como é que eu posso... Pra mim tá normal. Você tá porque eu tô no Note, celular, né? Eu tô no celular, pra mim tá tudo ok. No Note, a janelinha dos rostinhos é uma janela que você pode deslocar. Então, se você clicar com o mouse em cima dessa janela, você pode mudar de posição ou ainda mudar a forma de apresentação. Não, mas é o slide mesmo, que ele está maior que a tela. Eita. Mas tudo bem, pelo menos esse primeiro aqui, ele está pegando todas as palavras. Tá bom, então. Vamos seguir, obrigado. Então Bora tá, lá. vamos lá. Qualquer coisa vocês vão interrompendo aí que tá tranquilo, tá bom? O importante para mim é a interação aqui. Bom, aqui eu dividi para a gente colocar um pouco o que é definição, para a gente ter noção do que é cada coisa, né? Então, eu coloquei aqui como propósito, por que a empresa existe, a missão,
como e o que a empresa faz, né? E visão é aonde a empresa quer chegar. Pergunta para vocês, isso daí eu sei que é um pouco teórico, mas para vocês estão claro o que é a definição de cada coisa? Sim. Sim. Hoje, a gente vê muito a questão de propósito e missão, às vezes, por algumas literaturas, eles acabam falando que a missão é o propósito da empresa. Então, talvez vocês vejam em algumas literaturas essa definição, né, talvez de jogo de palavras, mas dentro daquilo que a gente tem de estudo mais aprofundado, tem as diferenciações entre propósito, a missão e a visão. Mais para frente, a gente vai decorrendo aqui do slide, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tá? Então, questão de definição aqui para vocês, tá ok? Tá. Tá ok, Márcio. Tá ok. Inclusive essa confusão que você mencionou, né? Há tempos atrás, ela era muito assim, entre a visão e missão. Isso. Agora, mais recentemente, entrou o propósito, né? E aí começou a confundir muito com os outros dois, ou principalmente com a visão, né? Como você falou. É verdade. Eu acho que, de maneira geral, a gente tem que colocar de maneira bem clara o que é a definição de cada um. E, assim, na verdade, tem alguns... Quando colocar no exemplo, eu acho que tira um pouco da visão nebulosa que a gente tem de cada coisa. E depois a gente vai interagir aqui para vocês trazerem, né, o que vocês têm de dúvida para o negócio de vocês especificamente. Então, aqui, como definição de propósito, ele pode ser definido como um modo único e autêntico, né, por meio do qual sua marca fará diferença no mundo. E aí a pergunta que eu acho que faz grande diferença aqui é: o que o mundo perderia caso sua empresa deixasse de existir? Eu acho que ele é bem profundo na questão de sobrevivência no mercado, né? Vai além do que a gente já estava falando ontem, né? Essa questão do ego, né? E da alma. Mas isso fica muito claro a diferença aqui dos próximos passos aqui. Tem alguma pergunta em relação a propósito? Não, é justamente assim, muitas empresas ela só perde o CNPJ, né? Aí, aí essa existência não faz falta nenhuma. Né? É verdade, só deixar de existir um número, né? Legal. Pelo contrário, está ajudando a elaborar, né? Mais ainda o propósito. Sem dúvida. Aqui eu coloquei como missão, para deixar mais claro. Vocês conseguem ler aí direitinho? Sim. Para a Luana deve estar mais difícil, que ela está no celular, né? Mas, depois eu vou pedir para vocês, a gente pega o contato e eu mando essa apresentação para vocês, tá bom? Ótimo. Porque a gente às vezes fica perdendo tempo e querer anotar tudo e a gente acaba desfocando no que a gente está fazendo. Eu acho que é mais fácil mandar a apresentação para vocês depois por e-mail, tá bom? Tá bom. Okay. Obrigado, Márcio. Legal, então vamos lá. Missão, para a gente deixar mais claro aí e você já ver se faz sentido para vocês a diferença entre o propósito e a missão, tá? Definir qual é o principal benefício que a sua empresa leva para o seu público-alvo. Também um outro passo defina qual é a principal vantagem, ou seja, o seu diferencial competitivo, que faz você ser diferente da concorrência. Definir se há algum interesse especial, que deveria estar na missão da empresa, ou se o interesse seria uma consequência do seu sucesso, né? E aqui, na parte prática, é elaborar uma frase que seja curta, que apresenta o benefício, a vantagem competitiva e apropriado. E depois é bom a gente fazer isso em relação à validação com algumas pessoas que são, né, de relevância para a gente dentro da empresa, né? Tá claro para vocês a questão de missão?
Claríssimo. Ficou mais claro aí para vocês a diferença entre a parte do propósito e a missão? Porque a gente confunde muito, né? Isso tem bastante pessoas que quando a gente fala, que é o propósito e a missão, acha que é a mesma coisa. Eu acho que dessa forma ficou claro, não ficou? Ficou. Sim. Legal. E a gente vai para outra parte. Um é mais abrangente e o outro é mais específico. Isso. Vamos lá. E aí a gente depois abre as discussões aqui e as perguntas, né? E questão da visão. Aí eu coloquei aqui, né, que é definir um horizonte de planejamento de 3 ou 5 anos, né? Como gostaria que a sua empresa estivesse até o final desse período? E na resposta acima, seria possível determinar algum tipo de indicador de avaliação e metas numéricas que poderiam ser atingidas nesse período de tempo? E também, né, elaborar uma declaração em que conste os objetivos que a empresa irá atingir durante o período. E depois valide também, né? O que eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui é a questão que eu coloquei de visão, né, como alguns tópicos, assim, não precisa a gente colocar de uma forma tão direta a questão de 3 ou 5 anos, né, mas é uma que a gente fala de visão a longo prazo. Né, e aí, lógico que a gente tem que fazer, o que eu falo principalmente nessa questão é a gente fazer um alinhamento, né, desse tripé, que é o propósito, né, a missão e a visão. Eles têm que estar muito interligados. Talvez seja a parte mais difícil que a gente vê, às vezes, definir a parte do propósito. Às vezes, até a questão de missão e visão, ele é mais fácil, porque a gente tem muitos exemplos de... Se você pegar e ficar pesquisando, a gente vai ver um monte de o que é visão, né, o que é missão. Só que o propósito, como ele é único, né, e ele é um pouco mais difícil de a gente descrever. Eu acho que a visão, né, Márcio, se você me permite, Claro. ela vem muito bem construída quando você determina ou que você executa um planejamento estratégico, né? Porque ele define algumas coisas, algumas diretrizes, alguns mercados, alguns produtos que pode envolver até mexer na própria missão da empresa. Verdade. Eu gosto muito de trazer esse pilar como começar qual é a visão nossa, o que a gente quer ser, o que a gente procura, o que a gente está planejando ser lá na frente, o que eu quero da minha empresa, isso. E depois você volta tanto para a missão como também o próprio propósito. Você valida aquela missão e aquele propósito. Essa parte de... É bem profundo. Na verdade, a gente vai gastar um tempo gigantesco aqui se a gente for ver o ponto de vista de vários players aí falando sobre essa parte da missão e visão. Eu vou depois dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro o que, na verdade, o porquê, que é a questão do propósito, ser mais importante do que todo o resto. Porque quando a gente fala da identidade da empresa, ou a nossa identidade, esses 3 pilares eles têm que estar muito claro para a gente. E assim, o que tem que ser mais assim salientado é o quê? Eles têm que ser congruentes. Sim. Ô, Fábio, então, se você me permite, eu claro. acho que quando a gente for escrever, né, no processo da escrita, quando a gente for escrever cada um desses elementos, não vai ser na primeira vez que vai sair logo tudo perfeito. Verdade, isso mesmo. Perfeito. É no exercício da construção desses elementos que eles vão se tornando cada vez mais claros para nós. Sem dúvida. E, assim, é muito mais, vamos falar assim, a gente vê muito mais a questão, às vezes, de empresas grandes, para a gente falar assim, não, mas a gente coloca e vai ser discutido pela, né, diretoria e tudo mais.
Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa parte a gente tem que fazer independente de ser grande ou pequeno. Sim, com certeza. E isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque às vezes você vai falar assim, mas eu não tenho funcionário para chegar e me dar o que a gente chama de brainstorm, né, para construir tudo isso. Eu sou sozinha e já tenho isso aí. Então, mas olha que interessante. Eu acho que essa questão é o que você vai criando de identidade. Exato. E que, posteriormente, tudo isso que a gente coloca no papel, vamos dizer assim, se for verdadeiro, ele vai ser na cultura da empresa. Exato. Perfeito. Ele cria essa cultura. Então, isso eu acho que é bem interessante a gente falar. Ô, Márcio. Oi. Poderia falar assim, como você colocou um horizonte de tempo, né, de longo prazo na visão. Uhum. Então, ou seja, a visão ela se alonga num prazo maior no tempo, mas não significa que ela seja imutável, né? A visão vai depender, como o Fred disse, né, também da própria evolução, né, do teu negócio, do que você se propõe a fazer. O propósito, para responder aquela pergunta, né, que você colocou, o que o mundo perderia, Sim. é alguma coisa assim no nível mais atemporal, né? É uma coisa, ela está além do tempo, né? Eu quero ser um imortal, né? Eu quero que minha empresa seja imortal, ela viva para sempre, né? Sem dúvida. Fazendo bem ali que ela se propõe a fazer. E a missão seria uma coisa ainda num prazo menor que a própria visão, né? Então a visão fica no meio do caminho, fica que seria o como eu vou chegar na visão, e a visão tá apontada, tá sempre conectada com o propósito, mas ambas podem mudar com o tempo, né? Eu costumo dizer, não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa que chama Simon Sinek. Conhece? Você ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ele foi responsável por uma teoria que eles chamam de Golden Circle, que é o círculo dourado. Depois, se vocês puderem, ele escreveu esse livro aqui. Olha. E ele é bem importante no seguinte sentido, porque quando a gente fala de missão e visão, ele está muito atrelado ao que e como. Sim. E dentro do Círculo Dourado, ele coloca que todas as empresas, no geral, ele busca muito começar pelo o que e como. E o que e como ele é muito subjetivo no sentido de você dar vida no seu negócio. Então, por exemplo, falar que uma empresa que vende carro, né, ou que fabrica carro, tem carros, isso várias empresas vão ter. E você chegar e falar que o meu carro que eu estou vendendo tem um banco de couro, e é isso, e aquilo, e benefícios, são que todas as empresas fazem. E o que faz a diferença, pelo que a teoria dele, o porquê, que é o começo do centro, que é por causa do círculo dourado, né? É o porquê está no centro, e depois vem o que e como, que faz a grande diferença dentro da identificação da empresa. E aí, dentro dessa teoria, eu pus aqui no exemplo para vocês, para ficar mais claro, a empresa que praticamente quase todo mundo conhece, pelo menos, que é a empresa Apple, que é um case de sucesso aí, né, nessa questão. E eu vou colocar para vocês aqui agora o exemplo, para vocês terem noção do que a Apple traça como propósito, porquê, missão, visão, tá bom? Ótimo. Olha que interessante aqui, o Steve Jobs, ele colocou aqui como o propósito da empresa, e ele cita muito nesse livro que eu falei para vocês. Qual que é o propósito da Apple? Aí ele coloca aqui que ele é assim: a Apple existe para desafiar o status quo e dar o empoderamento para as pessoas, as coisas de uma maneira diferente. O status quo
na verdade, é o estado atual, né? Traduzindo aqui mais ou menos pelo português. Ou seja, O estado quo, que a pessoa, poder aquisitivo, né? Que a pessoa poder adquirir determinados produtos. na verdade, ele quer dizer o seguinte, a empresa, ela desafia o que você tem do seu estado atual e te dá empoderamento para fazer coisas diferentes. Esse é o porquê dela. Não, até vai além da questão do... Lógico que tem, né, a parte do poder aquisitivo, mas o que ele vende é celular, computador. E aí, entra essa parte, ele entra no que e como. Né? Como outras empresas também vendem celular, por exemplo, Samsung, né? Ou computadores, tem, né, HP, enfim. Então, ele cita muito esse exemplo de o propósito dele fazer muita diferença. E é o que ele fala que o mais importante é o propósito. Isso é o que vai fazer com que a missão e a visão tenha coerência e faça a diferença no mundo. Então, eu acho que é bem interessante a questão do propósito aqui e comparar a questão da missão. Aí, ó, a missão. A Apple está comprometida a levar a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores do mundo através dos seus hardware, softwares e serviços de internet inovadores. Essa é a missão dela. E a parte da visão é produzir produtos de alta qualidade, baixo custo e de fácil uso que incorporam alta tecnologia para o indivíduo, provando que a alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são expert em computação. Ficou claro para vocês? Ficou mais claro em questão de exemplo do que a gente está falando de propósito, missão e valores? Perfeito. É que eu acho que com exemplo fica melhor, não fica? Sim, sim. Você vê, a Apple, a história da Apple, quando ela começou, ela começou exercitando o propósito dela. Porque ela quebrou totalmente o status quo. Ela, na verdade, trouxe o computador pessoal, né? O microcomputador, onde reinava a IBM, que era gigante, né? Uma guerra nem foi de Davi e Golias, né? Foi a formiga contra um dinossauro gigantesco, né? E ela desafiou e ela deu muito empoderamento, né? Naquela oportunidade, isso foi no começo dos anos 80, eu tive a oportunidade de assim, trabalhar com uma pessoa que trouxe um Apple, né, importado para o Brasil, trouxe de forma, aquelas formas que nem podia trazer na época. Enfim, eu sei que ele trouxe e assim, eu me apaixonei por aquilo, porque a gente conseguia fazer cálculos, né? Fazer programação, imagina. Para você ter uma ideia, a gente usava a TV normal, né? Um monitor de 14 polegadas, porque o computador dele não tinha monitor, aquele Apple II. Mas assim, a sensação de empoderamento era uma coisa fantástica. Você falar assim, nossa, eu fiz um cálculo de depreciação na época, né? Eu trabalhava em contabilidade e coloquei lá a gente aprendeu lá a fazer as regrinhas da programação e você colocava e depois eu olhava aquilo ali e dava o número final que tinha que dar. Então aquilo ali, rapaz, era empoderamento mesmo, né? Você vê, ela começou com isso e ela se propõe, você vê, ela pôs como um propósito lá. E a missão, a gente vê que a missão, realmente, eles levam isso. Talvez na visão, eu acho que eles ainda não, por questões mercadológicas, né? Baixo custo eu até acredito, né? Porque eles fabricam a maioria na China, né? Então, baixo custo, mas não é baixo preço, né? Sim. É verdade, eles escreveram corretamente, que é baixo custo. Agora que eu tentei aqui, não é o baixo preço, né? Talvez seja uma coisa que é muito importante a gente saber e que às vezes a gente acaba não fazendo essa correlação, porque eu ia falar isso justamente para você, porque baixo custo não quer dizer que vai ser vendido barato, né?
Não, Realmente, os produtos Apple, eles não são baratos, mas a questão do custo, com é, certeza, porque a maioria da parte dos componentes da Apple é feito na China e na Índia, né? sim. Não, quando eu li aqui, eu ia falar assim, pô, eles não têm baixo preço, mas é baixo custo. Agora que eu vi corretamente, É, baixo é, é, custo significa, como o preço deles é um preço premium, né? Então eles têm uma boa margem e faz com que eles consigam também avançar, né? Estar na frente, porque eles, para ser inovador, também precisa ter muito investimento em pesquisa, né? então, e assim, o caso da Apple, eu trouxe aqui, porque como eu dei referência para vocês do livro, ele fala muito da Apple, né? Até eu vou falar para vocês, para ficar talvez claro, que não sei se conseguem enxergar. O Círculo Dourado ele é baseado nesse círculo que ele fala. No Consegue centro é ver? o porquê, aí em torno é o que e como. Isso. E a explicação que ele dá justamente é nessa questão superficial que as empresas vê só da parte de missão e visão e esquece do propósito, que é por onde a empresa deveria começar. Uhum. E eu acabo acreditando bastante nisso, mesmo porque às vezes a gente coloca a empresa sendo um pouco diferente do que seja importante como pessoa. Só que toda empresa vende serviços ou produtos que no final das contas é para alguém, para uma pessoa. E o que faz a identidade bater é justamente isso, né? Igual a gente fala que as histórias conectam pessoas. Então, o que a Apple faz, essa questão de empoderamento, entre aspas, uma questão de status, mas o que faz a diferença de ter os Apples maníacos aqui é justamente isso. Como que pode ser, não é um baixo custo, mas é um preço alto, mas ter, assim, a dimensão que ela tem? É muito, assim, desafiador isso, porque todo mundo fala assim, não, mas ninguém vai comprar um celular hoje de 10 mil reais, que é a última versão da Apple, né, do iPhone é essa. Fora os Mac, né? É, é, e assim, o que é mais interessante é que ele tem uma característica que é assim, ele é horrível para interagir com os outros aparelhos. Ou seja, se você não tiver o Mac e o seu iPhone, o seu iPad, a conexão, né, a interação entre eles é perfeita. Agora, se você quiser fazer isso com outro computador, você já perde, você não consegue, né? E mesmo assim, a identificação em relação ao propósito deles faz com que as pessoas comprem a Apple, comprem da Apple. O iPhone, eu acho que, na verdade, é um dos mais vendidos, apesar de eles serem mais caros. Seja por status que as pessoas compram, ou seja pela praticidade. Eu, particularmente, eu gosto Pela bastante qualidade, né? Qualidade. a qualidade da Apple ela é bem diferenciada, assim. Mas eu não sei, né? Quem tem os iPhone da vida aí deve saber. Eu já tive um iPhone, depois fui tentar migrar para um outro celular. Eu não me adaptei. Mas, né, voltando à questão aqui, né, do nosso trabalho, nosso foco aqui, eu acho que faz uma grande diferença a gente ter uma identidade em questão disso mais clarificada para a gente fazer de forma clara e colocar no papel o que é o nosso propósito da nossa empresa e as partes da missão e visão. Exatamente. E eu não sei, né? Eu gosto de interagir bastante. Eu queria agora que vocês abrissem os microfones aí e falassem um pouco mais. No final eu vou colocar aqui um videozinho que eu particularmente gosto bastante de exemplificar pelo vídeo. E aí depois a gente volta no slide do vídeo para finalizar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, galerinha, vamos falar agora. Quebra o compartilhamento, Márcio, pra gente ficar todo mundo sem a tela.
Ô, Márcio, eu vou falar tô então. conseguindo. Peraí que eu... Cláudio, como que tá? Desculpa só. Tá aberto? Tá aberto, deixa eu quebrar aqui então. Peraí, eu vou fechar aqui. Aí. Pronto. Desculpa. Creio que a... Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo? Então, sim, pode falar. Sim. Tá aberto. Espera um pouquinho, filho. Fica aí. Então, acho que como quem estava falando foi a Luana que comentou sobre assim o exercício, né, de para a gente constituir um propósito, uma visão, uma missão de uma empresa é um processo que tem que ser iniciado, claro, mas que ele não se finaliza num brainstorm, né? Pelo contrário, as empresas que eu tive a oportunidade de estudar, assim, que já são empresas aí de décadas, né? Se não de séculos já, na história da missão delas, começou ali como a missão somente, depois foi acrescentada a visão. Peraí, eu estou falando. Por favor. Peraí um pouquinho, eu já vou lá. Transmissão de papai é dar atenção pro filhinho, né? Como diz a parte do home office, essas coisas tem disso, né? Olha que interessante, né? Quando a gente vai criar a missão, né? Eu gosto de algumas colinhas, né? Uma colinha de missão começa com, às vezes, um sufixo ser, né? Então, ser um pai, né, exemplar, de modo a olhar para o filhote, né? E dar o carinho de tal maneira a transformar a vida dele, da sua família. Eu já me coloquei num canto aqui para ele... Não, um pouquinho. Vai lá, vai. Agora... Eu já vou lá. Já vou. Peraí. Faz parte. Deixa eu só concluir aqui, filho. Olha, então, só para concluir assim, eu queria concordar, né, com a Luana ali no que ela colocou, porque é um processo. Mesmo para a gente estabelecer um propósito nosso, né, como pessoa física, é um processo que você vai sentindo aquelas palavras, você vai vendo que aquela palavra não está muito adequada, né, tem uma melhor. E eu acho que essa confusão entre missão e propósito, ela existe mesmo, né, no começo, e depois, com toda essa conceituação, né, que a gente pode aprender, a gente vai firmando, né, vai firmando ali os passos. Mas tem muito, acho que, do sentir, né, sentir o que essas palavras representam em relação àquilo que a gente quer fazer. É porque tem tudo a ver com aquela aula que a gente teve ontem, né? Sobre o ego e a alma, né? Sim, exatamente. O Fábio, e quando é que, por exemplo, uma empresa lá, sei lá, ela começou nos anos 80, está agora em 2020. Com essas empresas assim grandes, quando é que elas sentem que elas devem ficar revendo, de quanto em quanto tempo, elas têm que rever o seu propósito, sua meta, sua visão? Quer falar, Márcio? Então, viu, Luana? É assim, por exemplo, tem algumas literaturas que falam, por exemplo, da Microsoft. Ela tem uma missão diferente do que ela tinha antes, do começo da empresa há 20 anos atrás. Então, ela foi revisada, né? Quando a gente fala de corporações grandes, é bem mais estrutural isso, né? Mas, de maneira geral, vamos falar assim, de uma empresa que é menor, o que é importante? Normalmente, a parte do propósito, o porquê dela, não muda. Assim como quando a gente fala de nosso propósito particular, às vezes as pessoas falam assim, não, mas o propósito muda. O propósito normalmente não muda. O que muda é o caminho dele. Então, por exemplo, a questão da sua missão pode mudar e suas metas podem mudar, mas o seu propósito não muda. Então, normalmente, o que traz de identidade da sua empresa
ele não vai mudar ao longo do tempo. Mas a questão, por exemplo, da visão, né, missão e até a parte de valores, como algumas empresas colocam, né, nos quadros e tal, isso tudo faz parte de mudança. E aí, dentro de corporações, né, existe um comitê para poder fazer essa parte de alteração. Mas, Tem a cultura organizacional da empresa, né? sim. E aí, por exemplo, quando é de pequeno, o que é importante é a gente criar esse conceito do que é principalmente o seu propósito. E aí a questão da missão e valores, às vezes pode mudar daqui a um tempo. Não tem problema. Isso acontece. O único ponto que eu gostaria de frisar, Luana, e até reforçando o que o Márcio falou, é que tem empresas que não se atentaram à importância de definição disso. Então, claro, ao longo da sua história, aqueles que prestaram atenção que é um pilar interessante ao desenvolvimento, ela pode sofrer evolução até no propósito. Porque às vezes a pessoa ou o líder não se atentou que existia uma bandeira chamada propósito que poderia realmente impulsionar a cultura e as ações da empresa. Eu já peguei muitas empresas onde a cultura organizacional instalada comeu, engoliu todas as plaquinhas, né, de ISO 9000 do Fred. Porque não houve um interesse genuíno de uma montagem estrutural para instalar uma cultura baseada em propósito, missão e valor e visão. Faz sentido, Fred? Faz sim, Cláudio. Eu concordo com você. Eu acho que o propósito, eu concordo com o Márcio acabou de falar aí, mas eu acho que as empresas inteligentes, elas chegam no ponto de olhar o seu propósito. Você pega a Kodak, por exemplo, ela mudou o seu propósito. Sim. Aí eu dou um exemplo no meu curso de liderança sobre a caneta Bic. O que ela mudou? Né? Ela não mudou quase nada. Ela teve 2 alterações num projeto de não sei quantos anos, de 154 anos atrás. Acho que é isso, né? Então, eu acho que o propósito, eu concordo contigo, o propósito para uma esfera viva, né? Uma esfera viva, quando ele vai lá na missão, na visão, ele dá uma olhada no propósito. Até porque o mercado muda. Ele está muito dinâmico. Sim. Muito dinâmico. Por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? É verdade. Excelente pergunta. Eu acho que o propósito é uma coisa para empresas inteligentes. Eu acho que elas têm que voltar até o propósito lá. Porque a essência não vai tirar. Mas o propósito, diante de um mercado novo... Assim, olha só a pandemia depois, os comércios, como serão? Então, Será que... Entendeu? O propósito, de repente, ele pode incluir no propósito dele comercializar produtos via online, vai. Eu não entendo muito desse universo, mas mudou o propósito, né? As lojas vão fazer desfile na casa das pessoas, vão levar arara. Mas isso é sério, porque a pessoa vai estar acostumada a receber o produto em casa. Sim. Então, por isso que eu assim, vou falar o ponto de vista do Márcio, tá? Claro. Por exemplo, você deu o exemplo, né, Fred, da Kodak, por exemplo. Eu acredito que o propósito dele não é que mudou, só que por uma resistência de identidade, ele quebrou. Sim. Justamente porque, não é por causa, talvez, do propósito dele, né? Alguns valores que ele tinha, que, né, se a gente for estudar a fundo a questão, né, da história deles, existia o fundador que ele não acreditou. E ele era aqueles cara que falava assim, não, que eu tô mandando e acabou. Sim, sim. E aí falou assim, ele não perdeu o propósito, só que dentro do propósito dele, a empresa não continuou. Uma empresa... Aí os valores dele ficou de lado. É que você... Desculpa. Pode falar. Hoje as empresas, elas colhem informações dos próprios funcionários, dos fornecedores, de todos os colaboradores para se adequar ao mercado, né? Sim. Que bom que tem empresas que façam isso, mas não é todos que fazem isso, não. Não é. Eu não sei se às vezes fica claro, né, essa questão do propósito. Eu sou um defendedor dessa parte de propósito,
Então, por isso que eu digo dessa forma, e até a questão de algumas literaturas falando sobre isso, que quando a gente tem esse propósito bem definido, não vai mudar ao longo do tempo. Exemplo, a Apple. Desde que a Apple é a Apple, questão dos Jobs, esse é o propósito dele, e ainda que tivesse quebrando, o propósito dele era esse. Né? Aí as estratégias que são questão de missão, visão e valores, pode ser que mudem. Então, por exemplo, a gente vê o mundo atual, para dar exemplo, né? Agora o mundo, a gente vê, claro, que a parte digital é o que vai ser o nosso novo mundo. Porque até todo mundo que tinha uma resistência em relação a isso, acabou tendo que quebrar isso forçadamente. E aí começa a ter credibilidade. Então, a estratégia vai mudar. O propósito, talvez... A única coisa que eu pego nessa frase, Márcio, que eu percebo, assim, conceitualmente concordo plenamente com você, mas como quem constrói essas frases são seres humanos, às vezes ele não amadureceu tal qual que possa transcender o tempo e a tecnologia, né? Então, como cada um dos três, propósito, missão e visão, às vezes, pelo fato que nós temos componente humano na criação, né? Às vezes ainda está na fase de bebê, que nem a Luana falou, né? Ainda está começando na fase embrionária a definir o que seria um propósito, uma missão e até a visão. E às vezes ainda não está tão maduro, né? E está rodando já como empresa. Sim. Então, é plenamente, eu acho que factível ser flexível à oportunidade. Está falhando. Né? Para você ter essa adequação. Ah, sim. Eu acho que isso daí eu acho que é bem interessante, né? Porque até a questão do que eu trabalho, que é a partir do propósito, é justamente esse período que a gente tem para amadurecer o que é propósito. Porque a gente sabe que 80% da população ela acaba não sabendo do propósito dela. Né? Isso, estatisticamente falando, é meio que, querendo ou não, é uma verdade. E no final das contas, quando a gente vai começar a trabalhar exatamente com o propósito, é um processo longo de, às vezes, você descobrir. Tem pessoas que você vai falar em uma sessão, 2 sessões, tipo, putz, eu encontrei. Eu mesmo aqui já elaborei, já me ajudou, porque eu já estou escrevendo. É isso aí. Porque eu já estava escrevendo. Só fez me direcionar as coisas. Mas assim, por exemplo, né, a aula de hoje é justamente esse exercício, que é trazer consciência do que é cada coisa, né, do que é o nosso propósito, o que é a missão, o que é valor, conceitualmente falando, e colocar na prática. E a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Por isso que a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente vai nas sessões de terapia ou muita coisa que a gente vai fazer lá, a gente vai falar, poxa, mas isso eu já sei, e por que não faz? É onde a gente precisa de ajuda, e isso é uma coisa que... Exatamente. Para a gente sair daquele estado. Então, às vezes eu preciso de uma ajuda, mesmo sendo coach, tem todas as ferramentas, vai falar, é perfeito? Claro que não. Então, essa que é a grande sacada da gente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, e no caso, né, trazendo para a aula de hoje, é o quê? Esse conceito, ou seja, a gente conhecer o que é cada coisa, para agora a gente começar a esmiuçar. Igual a gente brinca. Hoje a gente está vendo, por exemplo, que eu dei o exemplo da Apple, é muito bonito. Mas para ele achar essa identidade lá atrás, também não foi fácil. Se alguém assistiu, né, o documentário da vida dele, ele penou pra caramba. Então, a gente sabe que não é assim, né? O conceito aqui, eu acho que era assim, o objetivo nosso era esse, né? Trazer o que é o conceito para a gente começar a esmiuçar. Tanto é que eu abro aqui, né? O Cláudio também, eu sei que ele é adepto a isso. Eu falo que as minhas palestras, os meus treinamentos, eles não são motivacionais, eles são ativacionais, né? Porque aqui a gente faz no calor do negócio, né? Do ambiente, tá tudo bonitinho. Ah, não, eu vou fazer e tal.
Só que a grande sacada é quando você sai da porta lá da sala de treinamento, é o que você vai fazer. Isso, Então, é o exatamente. que a gente fala, é a prática, né? Então, aqui, o que eu acho que é bem importante, e é o que fica aberto, é que quando vocês forem fazer isso, né, de uma maneira prática, eu e o Cláudio aqui, a gente está aberto a ajudar vocês a fazer, porque o que eu noto justamente é isso, né? A gente vai, faz um treinamento, qualquer coisa assim, a pessoa sai de lá e não transforma. Eu vou mandar, viu? Tudo escrito. É verdade. Então, eu acho que isso é importante. Vou querer assessoria. Ah, mas legal. Márcio, você me permite fazer um comentário aí? Claro, com certeza, por favor. Eu tive algumas aulas na Inova, principalmente com o Luiz Rasquilha, que ele fala sobre inovação, tá? Que é um tema que está bem frequente aí nas aulas com o Cláudio. E conta a história o maior exemplo de inovação, ele demonstra que é a Apple. Ela é esmagadora. Tudo o propósito dela é esmagador, né? Tudo que ela proporciona, eu vou atribuir meu produto nesse sentido, ela escolhe um mercado, uma linha de produto, né? Por exemplo, né? Ele dá muito exemplo de música lá, né? Que ele podia ver num aparelhinho que cabia no bolsinho da camisa, assim, né? Então, é esmagadora. Mas, assim, o que me chama muita atenção em relação a isso eu olho para o meu futuro negócio, né? Que ele é muito... É serviço. Serviço é uma coisa que... O que eu vejo de missão e visão do meu serviço? A visão é foco do cliente. Muda a preposição, muda toda a esfera daquilo tudo, né? E a visão do futuro? Talvez a visão do futuro é o meu negócio ele parar no tempo, porque tem os carros elétricos, por exemplo. Então, provavelmente o combustível fóssil ele vai acabar tendo a sua dinâmica um pouco menor. Mas, agrupando isso, o que mais eu posso agrupar nesse tipo de negócio? Lojas, direcionar aquele assunto para um cliente específico que eu quero atender. Por exemplo, hoje o número de mulheres que dirigem carros é enorme. E é muito ruim ela fazer um abastecimento hoje, por exemplo. Porque ela tem uma condição, por ser mulher e por ser uma característica de só homem, etc. Mas dentro desse negócio pode ter uma lavanderia, pode ter uma manicure, pode ter uma costureira. Acho que nem costureira não existe mais hoje. A coisa mais difícil é encontrar costureira e banca de jornal, que não existe mais. Entendeu? Então, o que eu posso agregar? Então, essa visão do futuro é que eu tenho que olhar para ela. Porque se eu não olhar para ela, eu vou ser como mais um que está abrindo um negócio de serviço e muito frio. Ele é frio, um negócio frio. Então, assim, eu acho que a ferramenta web também deixa frio. Eu prefiro o abraço, você estar ali discutindo, cuspindo na pessoa que eu estou conversando. Isso, para mim, é tudo inovador. Mas eu acho que o Luiz, lá da Inova, ele trouxe um negócio muito legal em relação a isso. E ele mostra que a Apple ela é esmagadora. Ela põe um propósito em cada produto seu, que é para esmagar, é para eliminar os concorrentes. Não que ela vai fazer interface com eles, não, que ela não faz. Eu concordo com você, o produto dela não se fala com outro tipo de negócio. Mas quem usa também não deixa de usar mais. Eu peguei esse caminhozinho aí também, que eu gostei muito. Apanhei um pouco, mas aí agora eu gostei. Mas, assim, eu acho que propósito ainda, cara, para esse mundo moderno que nós estamos vivendo, eu acho que ele ainda vai alterar muito. Quando você fala de sacola plástica, de produtos plásticos, tudo que envolve a parte de sustentabilidade aí, vai ter que mudar o propósito, senão ela vai acontecer o que aconteceu com a Kodak, ela vai fechar. A BASF lá, você pega as fitas lá, é que ela mudou o mercado dela, né? Ela tem um outro mercado que ela sempre se apoiou em outros pilares, né?
Mas eu acho que a gente tem que inovar. Se a gente não inovar, a gente vai virar dinossauro também, cara. E principalmente nessa era moderna. Se essa era moderna a gente não olhar para um negócio velho, enriquecer ele com outros serviços, com outros atrativos e com preço justo, tá? Não é barato, é um preço justo. A gente vai ser, pô, aquele cara lá é um oportunista no mercado, sabe? Quanto a gente já foi fazer um negócio, nós pagamos por ele e falou, eu não volto mais. Muitas vezes eu fiz isso, agora não, eu vou lá e falo pro cara, tá? Para ele saber que eu não volto. Porque a opinião nossa é importante pro cara. Se o cara for inteligente, ele vai mexer, ele vai alterar, ele vai perder mercado. A grande sacada, na minha opinião, e aqui é a ponte dessa aula, né? É que a gente possa trazer a consciência entre empreendedor, o ser humano, o empreendedor, e a parte do empresário. Né? Então, olha que interessante. E agora eu quero que vocês possam se permitir abrir a sua visão, pegando o que o Fred falou, que o Márcio falou, todo mundo pode comentar aqui. Se você tem um propósito, uma visão, uma missão daquilo que você já tinha herdado, sei lá, por causa da sua empresa, onde você está trabalhando, mas isso te engessa a ponto de não promover um diferencial inspirador de fazer a diferença, você vira mais um, que nem o Fred falou, e você pode se perder e falir porque às vezes a sociedade, o mundo está mudando. Perfeito. E agora eu não quero nem entrar no mérito se é propósito, visão ou missão. Eu quero que vocês possam entender o seguinte: se essas 3 palavrinhas não estiverem conectadas para você gerar o que nós hoje nesse mundo está pedindo, que é inovação, adaptabilidade, você quebra o seu negócio. Seja lá quem for. Tem que ser algo flexível. E uma coisa interessante nessa flexibilidade que a Luana falou, se vocês lerem as palavras que tem no propósito da Apple, são palavras que não conectam tecnologia, não estão falando de tempo, não estão falando de nada. Olha só que interessante. Não fala de nada, não fala de tudo. Então, assim, para que alguém chegue nesse status, né, de palavreados, né, que possam realmente engajar, gerar força, é claro que precisa de uma maturidade. Sim. Se quem realmente escreveu, não tem essa maturidade de desenvolver essa linguagem atemporal, com certeza, né, é importante a gente revisar. Até para que a gente possa se reposicionar. Porque senão, essas 3 palavrinhas, ao invés de ser impulsionadora, vai ser âncora. E ainda mais do que no cenário atual, ter âncoras talvez não seja aquilo que a gente precisa para deslanchar o nosso negócio. Faz sentido esse comentário que eu estou fazendo para vocês? Faz sim. Todo sentido. Né? Acolher exatamente isso. Acolher a teoria, o conceito que o Márcio passou, importantíssimo, para que a gente possa escrever. E precisa escrever, né? Porque isso são frases empoderadoras para processos, para estratégicos, né? Para táticos. Então, em todas as esferas de uma organização, precisamos ter essa inspiração, porque, fazendo um paralelo com o Apple, a partir do momento que você cria um quadradinho que faça alguma coisa, mas ele tem como essência, né, extrapolar o comum, né, trazer e fortalecer quem for usar, opa! E aí, independente da tecnologia, né? Mas eu quero que vocês possam trazer de consciência que essas 3 palavrinhas, né, a ponto de você amadurecer, podem tanto impulsionar aquilo que é o seu empreender, seu negócio, Quanto afundar, né? quanto afundar. Né? E como que a gente vai usar isso a nosso favor ou não? Primeiro, trazendo consciência. Então, esse bate-papo é super importante para, primeiro, com consciência, entender. Será que essas 3 palavrinhas está impulsionando ou está, né, ancorando o meu negócio? Pois é verdade. E é a hora de rever. Opa, tá criando... tô preso. Deixa eu enxergar o que está me prendendo. Às vezes, é aquilo que foi instalado, olha, aquilo que foi instalado de cultura organizacional baseado nas 3 palavrinhas. Opa! Assim como ela pode fazer acontecer, ela pode também travar. Aqui a gente entra no tópico de crenças, né? As 3 palavrinhas podem criar crenças instaladas na cultura organizacional que, ao invés de, né, impulsionar, pode ser que a gente não tenha essa força. Mesmo porque a gente deu um exemplo, é claro que a gente vai mostrar sempre o lado positivo, né? A gente deu o exemplo da Apple, que é um caso de sucesso, né? Mas igual, por exemplo, o Fred puxou a Kodak já, e é um caso que realmente não deu certo.
E ele tinha lá toda essa parte de missão, valor bem definido, né? E aí é onde que a questão que a gente discute aqui é bem verdadeira, né? Enquanto a gente não colocar de qualquer forma do que seja, Então, não está trazendo um benefício para a empresa ou para a gente, ele deixa o valor, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. E Eu, você sabe que o maior descaso do meu negócio, de avaliar, de perpetuar, de fazer, é se eu consigo atingir isso em quanto tempo. Porque hoje a gente tem que proporcionar um negócio para ver quanto tempo que eu vou conseguir perpetuá-lo, né? Porque não tem mais negócio vitalício pro resto da vida, esquece. Não tem. E assim, ó, ele fala muito sobre isso, da estratégia disruptiva. O que eu tenho que fazer todo o tempo? Tenho que estudar meu negócio todos os dias, todas as oportunidades, todos os sinais, né? Você imagina o elemento, se você começar a pegar 5, 6 elementos para trabalhar todos os dias, você não faz mais nada. E aí deixa de ser a vida é só alma, né? Sim. O ego, Fica voando. o ego, de repente, você não consegue mais estruturar ele para dar continuidade. E outra coisa que eu acho super importante, né? Na missão, na visão e nos valores, quando você envolve o seu time, os colaboradores, desenvolver aquelas pessoas, fazer aquelas pessoas elas crescerem com o negócio, né? Então, assim, eu acho que pessoas na missão, em visão e valores, ela é super importante. Desenvolver o meu time, desenvolver uma equipe autossuficiente, que não preciso demandar, que eu não preciso ter um chefe ali batendo o martelo para ele, assim, faça isso, faça aquilo, né? Então, assim, além disso, a gente tem que pensar nas pessoas. E aí a gente olha para o ego e alma, né, Cláudio? O ego, a gente tem que proporcionar que eles levem o sustento para a família deles. É responsabilidade do empreendedor. Sim. É um perigo, na verdade. E um presente. Não sei, né? De repente. Muito bem. Pessoal, chegamos aqui às 8 horas e 5 minutos, né? Nós já estamos avançando aqui do horário. Eu sei que o Márcio falou que tem um vídeo bacana, né? Talvez seja legal depois passar no grupo esse vídeo. tá bom. Pode ser? Mas eu acho que é importante você fazer o seu fechamento antes da gente, eu falar um pouquinho do finalzinho. Você quer fazer um fechamento da sua linha de raciocínio? Alguma coisa assim? Sim, na verdade, eu acho que, igual eu falei, eu gosto dessa interação. Opiniões diferentes sempre são bem-vindas. A gente tem que realmente estar aberto. Uma das coisas que eu sempre sigo é assim, né? A gente nunca é só professor, né? A gente é professor e aluno. Então, a gente nunca é dono da verdade. E dentro daquilo que eu estudei, procurei, né, a direcionar, eu tentei aqui exemplificar a questão do propósito, mas eu entendo também que dentro daquilo que a gente estava conversando, talvez nem tanto pela conceituação de palavras, mas o que é importante a gente entender que os pilares eles têm que ser congruentes e positivos, né? Então, independente do nome que a gente for dar, talvez seja isso, independente de ser uma coisa que seja mutável, né? Ou seja, transformada ao longo do tempo, ou uma das coisas, por exemplo, que o Fred falou, que acho que faz todo sentido, é quando você fala que é do cliente e no cliente, né? E aí você vai ver que se você colocar isso numa frase, talvez uma preposição faz toda a diferença, né? Na questão de valor. Então, e aí, né, voltando ao que a Luana falou, é uma coisa que a gente tem que ir construindo mesmo, né? E eu acho que essa é a parte valiosa. Então, de qualquer forma, do que eu tenha falado aqui, eu gostaria de deixar meu agradecimento, né? E falar sobre essa parte do que eu deixei de conceito. Espero que tenha sido valioso para todo mundo, né? E que se a gente conseguir depois esmiuçar de cada um de vocês, a gente colocar lá o que cada um de vocês trouxe como exercício para a gente praticar, eu acho que é importante para todo mundo, né? Tá bom? Caso vocês se sintam à vontade, lá no grupo ou mesmo no Facebook,
seria até legal vocês consolidarem qual é o seu propósito, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, para que a gente até possa se inspirar e até realmente sugerir, né, o que que a gente sente quando a gente lê essas frases, porque essa troca também é bem rica. E talvez até sublinhando o que o Rodolfo falou, todo mundo que pôde contribuir nesse momento que falaram, quando você fala o seu propósito, ela vem com uma energia, né? Então, quando você fala a sua missão e a sua visão, ela vem com uma energia. Usa todos os seus canais sensoriais para sentir isso, para ver se é congruente ou não, porque ela precisa mexer com você. Se ela não tá mexendo, é painel de ISO 9000 aí, negro, lado negro da coisa, o lado negro da força. Né? E perceba uma coisa também importante, existe uma coisa que às vezes a pessoa física, né, o ser humano esquece, que é definir para si, independente do seu negócio. Exato. O negócio faz parte da vida. A pessoa O negócio também. faz parte da vida. E se você tem propósito, missão, né, e visão para a sua vida, Como pessoa. você vai perceber que é uma força assim fantástica, maravilhosa. E aqui, né, abre-se também o gancho de vocês terem até uma percepção de evolução humana. Por exemplo, quem é pai, a partir do momento, ou mãe, né, a partir do momento que tem esse papel na sua identidade incorporado, a sua missão muda. Então, existem eventos na vida da gente, no processo evolutivo, que faz, né, a gente transformar critérios, forma de se colocar. Então, não enxergue essas 3 palavrinhas como imutáveis. Perceba, dentro dessa jornada incrível que é a evolução humana, a grata oportunidade de olhar para o lado e perceber, poxa, que legal, agora é hora de mudar, agora é hora de ir para a próxima fase. Mas isso também não quer dizer que a gente não deva simplesmente atentar essas 3 palavrinhas, porque elas são realmente bandeiras fantásticas, né? Que podem impulsionar a nossa identidade, quem nós somos. Ok? Faz sentido para vocês? Opa! Se eu conseguir comprar meu negócio, vocês dois estão convidados, vocês todos estão convidados a definir a missão e os valores, tá? Tudo. Vamos definir tudo junto. O olhar de fora aqui. É o melhor que tem. Isso, ó, temos uma boa vendedora já, ó. Silvia, excelente vendedora. Tem um cara de RH aqui, ó, Rodolfão. Uma psicóloga pro DP aqui, a Letícia, que tá offline aqui, não tá aparecendo. Temos o coach aqui, a parte de produção, de liderança. E eu posso ficar no staff, eu não quero fazer nada, só quero receber os royalties. Márcio, muito obrigado pelo assunto. Eu gostei muito, viu, cara? Eu acho que tudo que a gente acaba falando, independente da minha opinião, dos colegas também, que tudo a gente compartilha e ouve, né? Está ouvindo é uma coisa super importante, cara. E obrigado mesmo. Eu quero ler o material legal, tá? Eu acho que o material, os princípios são fatores determinantes para você buscar a excelência. E a excelência, ela é contínua, né? Então, nós temos que inovar. Eu ainda hoje sou um profissional de mercado e eu tenho que inovar todo minuto. E isso que me agrega. Por isso que eu adoro isso aqui. Né? Adoro isso aqui. Porque as pessoas falam e a gente, de repente, um pequeno detalhezinho lá que a pessoa está falando e já esqueceu, você já não deu mais valor e foi, puta merda, eu não pensei nisso agora, cara. Como eu sou burro, entendeu? Cada dia que eu vejo pessoas inteligentes como vocês, eu me sinto mais burro. Mas eu procuro estar com vocês para aprender. É isso que é o meu grande foco. Beleza? E o Fred, abrindo aqui, até tem uma pessoa que eu sigo que chama Murilo Gun, ele é um empreendedor de criatividade, né? Ele abre a palestra dele falando justamente sobre essas coisas assim, por exemplo, quem daqui terminou os estudos? Um monte de gente vai levantar a mão achando que já terminou, fez a faculdade e acabou o estudo. E a verdade, a questão de escolaridade é diferente de estudo, né? Então, essa parte do estudo... a vida inteira. É autoconhecimento, e isso que você falou é muito verdade. Cada vez que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai achando que a gente sabe menos. Mas é o que faz o nosso ego ir descendo e ficar na dosagem certa, né? Eu acho que é isso que é o grande... diferencial da gente que está aqui, por exemplo, conversando sobre isso, que, poxa, quantas pessoas agora tá assistindo um jornal nacional, por exemplo, né, não criticando, mas que, querendo ou não, vai
minar nossa mente de coisas negativas Sim. que não faz a diferença na nossa vida, né? Então, Exatamente. tá de parabéns todo mundo que está aqui, que eu acho que essa parte que são essas pessoas selecionadas que vão fazer diferença no mundo. Com certeza. Ubuntu, Márcio, Ubuntu. Gratidão enorme. Márcio, obrigado aí pela compartilhar o teu conhecimento. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma construção. Né? Eu fico grato que sem vocês não teria, né, essa aula. E com certeza, igual o Fred falou, né, tipo, se ele comprar a empresa, tal, eu vou mudar a questão, falar assim, quando ele comprar a empresa, a gente vai estar junto. Ei, Márcio. Márcio, tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu gostaria de agradecer. Para mim foi gratificante poder participar, né? Fui convidado, aceitei. Você Obrigado. está de parabéns. Você nasceu para isso. Você tem uma clareza, uma expressão. Eu gostei mesmo. Excelente. Obrigado. Essas coisas que motivam a gente, né? É muito, muito gratificante. Obrigado mesmo. Por nada. Gratidão, Marcião. Gratidão, pessoal, pela oportunidade que vocês realmente de se desafiar, porque essa aqui é uma aula extra, mas eu senti que era importante vocês mergulharem um pouquinho, porque é um tema, né, que às vezes a gente só passa batida em cima de pilares e olhar para isso é algo que pode ser um divisor na força do seu lado empreendedor. Antes de encerrar, pessoal, caso vocês queiram saber mais sobre o trabalho do Márcio, ele faz parte do grupo, chama ele no privado, ele tem um coaching grupo que ele está montando, né? Marcião, olha que bacana. Depois Eu fiquei travada, né, por um tempo. Oi, isso. Eu fiquei travada por um tempo, me tirou da sala depois que eu voltei. Então, ainda bem que você voltou, Luana. Então, você ia perder esse filezinho. Então, depois o Márcio ele vai passar para vocês, caso vocês tenham interesse, né, de participar de um coaching grupo com ele, né? Eu tenho. E aí, ele depois vai passar também o link do filmezinho, né, que não vai dar tempo agora, para que a gente possa assistir. E assim, eu fortemente recomendo que vocês possam, depois que esse vídeo for publicado no Facebook, que vocês comentem o que vocês aprenderam, aquilo que foi bom para vocês, né? Põe os créditos aqui para o Marcião, para que ele também possa, né, receber os créditos dessa oportunidade, de tal forma que cada um possa ganhar também com compartilhar das suas próprias experiências. Então, essas consolidações são grandes oportunidades para que a gente possa expandir o nosso mapa e evoluir cada vez mais. Gratidão, pessoal. Gratidão pela oportunidade. E nos vemos terça-feira que vem, às 19h30, no nosso Empreender com PNL. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.